quero começar dizendo para vocês que vocês nunca permitam que palavras negativas impeçam vocês de fazer ou de ser alguém que vocês desejam ser. Por que eu tô falando isso? Porque isso é algo real na minha vida. Um dia os médicos disseram para minha mãe que eu nunca ia andar na vida, que ela ia ter que comprar uma cadeira de rodas para mim andar, para sair comigo, comprar um carro, porque eu nunca ia andar. Com 4 anos de idade, eu peguei 2 garrafas PET e comecei a me firmar e a andar, né, com a força de vontade que eu tinha. Depois os médicos disseram para minha mãe que eu ia viver no máximo 22 anos de idade. E aí, gente, olha só, eu vivi uma vida inteira com essa estimativa de vida, né? E a minha mãe até esqueceu disso ao decorrer da vida. Porém, gente, eu nasci com além da deficiência física que eu tenho, né, uma deficiência rara, que eu tenho o quadril, os joelhos e o pé torto. Além disso, eu nasci também com uma deformidade no coração, mas era algo leve, algo que nunca deu problema algum, assim, algo levíssimo. E eu fazia todos os anos um exame anual, para ver se estava tudo ok, se estava tudo bem. E esse exame sempre dava bem. Porém, de um ano para o outro, esse exame virou grave. O problema virou gravíssimo, assim, e a doutora ficou até assustada, assim, porque foi muito rápido, e ela me encaminhou direto para a cirurgia. E aí, esse momento da minha vida foi um momento que marcou muito a minha história, porque eu fiz outras cirurgias durante a minha vida enquanto eu era criança. Todas essas outras cirurgias era minha mãe que assinava os documentos, era minha mãe, né, que decidia tudo, porque eu ainda era criança. E dessa vez não, dessa vez era eu que tinha que assinar os papéis, era eu que tinha que decidir tudo. Então os médicos falavam diretamente comigo, não era mais a minha mãe que decidia nada. E aí eu fui ali pro cirurgião, ele me explicou a gravidade do problema, me explicou os riscos que tinham, que eram muitos. Eu li cerca de 2 folhas inteiras de riscos que podiam ocorrer. Eu tinha, se eu não me engano, 2% de chance de sucesso na cirurgia. E parece assim coincidência, porque os médicos disseram que eu tinha 22 anos de vida no máximo, e com 22 anos de vida o problema do coração virou grave, né? Parece algo assim, parece programado. Mas eu acredito que tudo tem um propósito na vida da gente e tudo é para nos fortalecer ainda mais. E aí, gente, eu li tudo aquilo, dizia os riscos de toda a cirurgia e no final dizia que o máximo era óbito. Eu fiquei feliz, né? Porque óbito era o máximo, não falava nada que eu ia morrer, nada disso, né? Tô brincando, gente, mas eu fiquei bem assustada. Porque com 22 anos tu saber que os médicos já tinham estimado isso como o final da tua vida e agora tu está no momento que pode ser o final realmente, é assustador, né? Tirando isso também, fazia uma semana, quando eu fui fazer a cirurgia do coração, fazia uma semana que o meu avô tinha falecido, um mês na verdade. E isso a gente já estava mexida, né, na família, porque o meu avô era o patriarca da família, minha mãe era bem apegada a ele, e imagina perder uma filha agora, né? E eu fui pro hospital, gente, no dia 17 de julho de 2013. Então aí já prova, né, eu tô aqui falando pra vocês já viram que deu tudo certo por isso, né? Porque eu tenho 28 anos de idade. Nesse mês fazem 7 anos que eu fiz essa cirurgia. E aquele período ali no hospital foi bem difícil. Eu fui pra cirurgia achando que não ia voltar mais, mas acordei bem, graças a Deus. Fiquei 8 dias no hospital internada, vim pra casa. A primeira semana toda, gente, foi muito difícil pra mim todo o período, porque a primeira semana eu congelava, porque eu comecei a tomar um medicamento para afinar o sangue, algo que eu não tomava antes.
E esse remédio, por afinar o sangue, eu acabo sentindo mais frio. Até hoje eu sinto muito frio e eu quase congelava. Minha mãe achou que ia ter que me levar de volta para o hospital. Eu chegava a ficar com a boca roxa, assim, e minha mãe teve que dormir a primeira semana toda comigo para poder me esquentar. Passou esse período, além disso, toda noite, durante um mês, o primeiro mês da cirurgia, a minha mãe tinha que me virar de 1 em 1 hora, porque eu não podia fazer nenhum movimento, porque podia abrir a cirurgia. Os médicos disseram para minha mãe que eu não podia fazer esse movimento de abrir os braços simples, porque podia abrir a cirurgia. Então, durante 3 meses, a minha mãe teve que fazer tudo para mim. Eu virei um bebê de novo, ela tinha que botar comida na minha boca, ela tinha que me vestir, me dar banho. E aí eu passei por momentos bem difíceis, assim, que eu só chorava às vezes, alguns dias, porque eu estava acostumada a fazer tudo já. Minha mãe sempre me ensinou a me virar. Então ela nunca disse pra mim que eu não podia fazer alguma coisa. Ela sempre disse pra mim que tinha um jeito. Ia ser diferente dos outros, mas eu ia conseguir. Então eu sempre aprendi a me virar. Eu me vestia sozinha, eu tomo meu banho sozinha, eu fazia tudo sozinha. E aí com 22 anos eu tenho que voltar a ser um bebê e a minha mãe me dá banho, por exemplo. Isso foi uma coisa que marcou muito a minha vida. O primeiro banho que minha mãe foi me dar em casa, eu comecei a chorar. Porque a gente se sente um nada, sabe? E eu comecei a valorizar certas coisas, sabe? Minha mãe disse, não chora, filha, eu já te dei banho. Mas não era isso, é porque tu se sente assim, diminuído, sabe? Quando tu depende 100% de alguém. A gente quer se virar, a gente quer fazer as nossas coisas. Então foi um período bem difícil, mas que me ensinou muito a ser mais forte. Eu comecei a valorizar coisas simples como o respirar, porque durante cerca de meses, assim, a minha voz quase sumiu. Eu ficava sem conseguir falar direito, porque a respiração faltava. Então, esses 3 meses foram bem complicados, assim. E aí, depois de 3 meses de todo esse trabalho, eu tive que aprender a andar de novo. E foi uma parte bem difícil da minha história, assim, porque a primeira vez que eu botei os pés no chão, eu resvalei e comecei a chorar. E disse, eu não consigo, eu não vou andar mais, porque eu sou assim, muito nervosa, assim, né, braba às vezes. E eu disse, eu não vou conseguir. E a minha mãe olhou pra mim firme e disse, não, tu vai conseguir sim, tu vai levantar e tu vai andar. E aquilo no momento ficou parecendo assim que era duro, mas aquela palavra dela me fez levantar. E 1 semana depois, eu tava andando de novo e tô aqui conversando com vocês, contando esse pedacinho da minha história. Então, hoje, gente, eu quero deixar essa mensagem para vocês. Não deixem que uma palavra negativa impeça vocês de serem ou fazer qualquer coisa na vida de vocês. Porque assim como eu consegui vencer essa parte da minha história e vencer até hoje aqui, vocês também podem, tá? Então eu vou pedir para vocês deixarem o seu like no vídeo, se inscreverem no canal se não for inscrito ainda, ativar o sininho para cada vídeo que eu postar vocês ficarem sabendo e que Deus abençoe sua vida, amém?